Me chamaram, cortaram com um facão aqui o ventre do rapaz, o intestino todo, soltou todo. Eu falei, não, essa parte aí, infelizmente, não tem mais condição, tá com o intestino todo cortado. Né? Isso aqui era violento no começo. Foi eleito primeiro prefeito daqui, assumiu em 1961, governou até 1964, quando ele foi assassinado dentro de casa. A rodoviária tinha briga todo dia. Briga, o pau que tinha muito era briga. Bêbado. Quem fala em grupo, fala em Benjamin. Não esqueça do nome dele, que até hoje não tem o nome dele fixado em obras públicas. Eu sempre gostei, né, e gostava, e até hoje não me esqueci, era de namorar. E eu passando na Rua 4 a pé e vi ela, por acaso vi ela estendendo a roupa no varal, lá na cerca, né? E aí aquilo parece que já houve daquele dia, assim, parece que houve uma atração da gente, igual, eu faço uma comparação, igual um fio elétrico triscar no outro, né? Não dá choque? E ele criou um bloco carnavalesco aí que chamava As Caridosas. E essas caridosas terminou evadindo, ele começou com as mulheres lá do ZBM, saiu desfilando à tarde pelas ruas, com os sanfoneiros, com os zabumbeiros, e movimentava a cidade. Naquela época nós casamos de susto, como diz o sujeito. Mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Gurupi era uma trilha, onde hoje é a Avenida Goiás, com 6 barracão de palha quando nós chegamos aqui. O resto tudo era mata e cerrado, né? Eram apenas 6 barracão de palha, com 2 que meu avô mandou construir. O Gurupi cresceu muito quando fecharam os garimpos de cristais, de Cristalândia, Pium, Dueré, Formoso. E o povo que estava nos garimpos vieram para Gurupi, a convite do Benjamin e do Moisés Brito, que tinha comprado uma grande área de terra aqui. Eu cheguei aqui, tinha 23 casas, né? Eu tive a curiosidade de contar as casas da cidade, né? Porque quem chegou aqui na noite do dia 23 de dezembro de 1953 e conheceu os 6 barracos de palha e a trilha que hoje é a Avenida Goiás, que Benjamin chamava de Avenida Central, e viu as 14 pessoas de sua família falecerem em 4 meses, vitimados pela malária, e nós não tínhamos médico, não tínhamos remédio, não tínhamos estrada, não tínhamos como nos locomovermos daqui. A gente morria quieto, era como se fosse um campo de concentração. Naquela época, Gurupi já tinha um movimento que invejava a minha cidade lá de Porto Nacional, porque tinha movimento. Porque a população maior daqui era na zona rural. Essa mata era cheia de gente para produzir tudo, frutas, arroz, feijão, tudo, enfim. Então, por esse motivo, a cidade foi sempre aquela cidade animada, cheia de gente, era assim. Gurupi era pequenininho, mas é bem parado. Rodoviária, quando eu comecei a trabalhar na rodoviária, só tinha rodoviária. O que chamou o povo, o Gurupi, foi a agricultura, né? O povo vinha para trabalhar, caçar meio de vida. Foi juntando gente de todo lado, do norte, do sul,
vindo gente e foi formando aqui. E o Benjamin era muito expansivo, conversador, e o povo foi acreditando na história dele, tudo. E foi crescendo a cidade, foi rápida. O Gurupi era pequeno, mas era cerrado e tinha pouca gente. Tinha muita casa assim, mas quase metade de palha. Naquela época, quando eu aqui cheguei, era pequenininha. Ela tinha uns 600 habitantes, mais ou menos. Não tinha quase nada de atrativo aqui em Gurupi. Era um comércio muito pequeno, muito incipiente, a educação também da mesma forma. Tudo era começo, não tinha nada. Saúde, não tinha médico, não tinha nada. Na época que tocava motor, então tinha umas partes que ficava até por volta de, acho que de 11 horas, meia-noite por aí, aí desligava. Gurupi era como uma cidadezinha qualquer que está no começo, muito sem movimento. O único movimento era a BR que passava no centro da cidade. Mas uma cidadezinha, por sinal, muito pacata. Gurupi naquela época era pequeno. O movimento daqui mesmo era só Belém Brasília, tinha o bar Boa Sorte, aqui onde hoje é ligado à Secretaria de Finanças Municipal, e o movimento mesmo do Gurupi, a não ser isso aí, era o ZBM, que chamava a atenção do povo aqui, que hoje o Gurupi, a origem do Gurupi mesmo era o cachimbo ali na 16, 15 e 16, né? Entre a Goiás e a Maranhão. Naquela época era uma pequena cidade, não era cidade, era o distrito de Porto Nacional. Ela passou a cidade no dia 14 de novembro daquele ano. Era uma cidade pequena, sem asfalto, as ruas não tinham asfalto ainda. A Belém Brasília passava onde é hoje a Avenida Goiás. Cacimba que sacia a sede dessa gente que a gente nem vê. Guarde um pouco dessa água, deixe esse povo beber. Rezadeira de bendito, faça um chapéu pra mim, que é pra eu poder usar quando eu for lá pro Bonfim. Passarinho do Jalapão, me revele alguns segredos, teus mistérios e magias, conte ao povo brasileiro. Só que a gente hoje em dia já anda assim com medo, né? De ladrão, desses bandidos que andam aí atacando as casas. A gente tem medo. Mas não é que nem era antes, né? Que hoje em dia tem muita coisa evoluída, muita mesmo, nem compara. Naquele tempo tinha muita dificuldade. Eu tenho muita saudade daquele tempo, porque eu sentia assim muita segurança, critério das pessoas, da maneira das pessoas agir. Porque naquela não tinha nada, e hoje nós temos tudo no Gurupi. Faculdade, tem diversão, tem tudo. Hoje tem lanchonete, tem tudo que você quer ter, né? Naquele tempo só tinha, naquela época tinha um clube, a diversão era a festa do clube. As coisas mudaram muito, é como se hoje fosse outra cidade, né? O aspecto, desde a sociedade, o aspecto físico da cidade, que as casas foram se modernizando, o asfalto trouxe um novo aspecto, e também a maneira das pessoas se comportarem também muda muito. Hoje ninguém se frequenta mais, as pessoas não vão nas casas uns dos outros, as pessoas não se conhecem direito. E naquela época haviam hábitos de se encontrar nas portas das casas no final da tarde, das pessoas trocarem ideias. Tinha, logicamente, fofocas também. Suicídio, assassinatos. Tinha uns lugares de mulherada, né? Morria muita gente. Tinha um lugar que chamava Canto Quente, outro Pé de Porco. Esse lugar todo fim de semana era festa, ninguém morria. Era difícil, todo fim de semana não tem morte. Você às vezes quando acabava de
largava a namorada e você já saía assim, necessitando de alguma coisa, né? E aí você saía para ir procurar outro lugar, então as melhores coisas era essa nessa época. Agora, em relação a outros eventos, não existia, porque na época não tinha a internet, que hoje automaticamente proíbe o jovem de sair, de poder ser feliz sem a manipulação da mídia, né? Então eu acho que aquela foi uma época muito gostosa, tanto é que se hoje a gente encontra com os amigos da época, nós percebemos que todos formaram uma família bonita. Se fosse para mim escolher, voltaria, sabe, há 30 anos atrás, para reviver tudo aquilo e inserir nos dias de hoje aquela forma de convivência entre os jovens. Hoje a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, já não se relacionam mais como a gente se relacionava antigamente. Por incrível que pareça, de 20 anos para cá, você vai para os bares, você encontra gente nova e diferente a cada vez que você sai, né? O tempo de procurar o que perdi, vou buscar em algum bar de Gurupi. Quem sabe na Avenida Goiás eu achei. Talvez a capital tenha roubado você de mim. Não adianta mais o que ficou para trás. A gente não acreditava nesse desenvolvimento. É tanto que os pioneiros ficaram todos pobres, porque não acreditaram no crescimento de Gurupi, no desenvolvimento, na valorização imobiliária, e venderam suas propriedades pioneiras pelo primeiro dinheiro que lhes foi oferecido, né? Eu tinha um afilhado chamado Mané Mochiba. Então ele tinha um comérciozinho incutido para ser candidato a vereador, só vindo. Então o comérciozinho dele foi acabando devagarinho, ele era um saco de farinha, um saco de feijão, era umas pencas de banana, e ele foi dando para o povo a troco de voto. E aí quando chegou perto da eleição, e ele animado, ele estava eleito já. Então quando foi na véspera da eleição, um colega dele, o Carlito Neiva, poderoso, né? Chegou lá e falou: Manel, você não sabe o que aconteceu. Você acredita que tem uma lei agora que nós candidatos não podemos votar em nós mesmos? E não. E como é que nós vamos fazer? Faz assim, eu voto em você e você vota em mim. E ele ficou todo feliz. E assim aconteceu. No outro dia, acho que ele não contou para a esposa dele nem nada. No outro dia só teve um voto, que foi da esposa, né? E ele então brigou, botou a esposa para fora de casa. Foi uma confusão mais danada do mundo. Tem um rapaz que trabalhava aqui até na zona de Meretriz, né? Ele era meu cliente, rapaz de 18 anos. E os irmãos dele se davam muito com a gente, eram muito amigos da gente. E uma outra pessoa, não quero citar nomes, né? Aqui então achou que ele estava com uma das meretrizes lá que era sua amante, né? E foi lá e arrombou a porta lá do quarto do rapaz e realmente a mulher não estava com ele, né? E o rapaz tinha amolado um facão para fazer aquelas cerquinhas de talo, de bambu, essas coisas, né? E quando ele chegou lá, que deu um tiro nele, né? Deu um tiro no rapaz, que ele estava deitado numa rede. Atirou, o rapaz levantou, pegou o facão. Você pode acreditar que ele fez misérias no rosto desse cara que atirou nele. Eu tinha uma moto grande e eu fui tocar num bar que chamava-se Brucutu, que hoje é um restaurante, mas naquela época era um bar, era bem na esquina da 7 com a Goiás, um bar enorme. E eu estava fazendo um som lá num sábado, uma vez. E aí choveu muito. E eu só tinha moto, meu carrinho velho estava estragado. E eu fui de moto, botei o violão nas costas e fui. Aí eu saí da minha casa, que era lá no Novo Horizonte, e passei, normal, estava garoando assim, mas não era uma chuva muito grossa não. E vi alguns buracos na rua, né? Aí toquei a noite toda, claro que eu bebi uns uísque a mais, né? Mas assim, nada a ponto de comprometer a minha lucidez.
E na volta os buracos cresceram tanto, porque choveu muito, os buracos cresceram tanto que eu perdi a noção. E eu caí num buraco daqueles que eu tive que ficar mais ou menos umas 2 horas, porque eu machuquei o rosto, machuquei o ombro, e eu fiquei sem força, e não sei se por causa do álcool, sei lá o que foi. Eu fiquei umas 2 horas dentro daquele buraco e não passava uma viva alma para me ajudar. Tinha um prostíbulo daqui que chamava Cachimbo Aceso, e lá ele era comandado por um sujeito chamado Baé. E ele que comandava as festas e que pegava as prostitutas e pegava as roupas das prostitutas, os homens que frequentavam aquele local. No carnaval saíam vestidos de mulher, então formaram um bloco de homens vestidos de mulher. Passarinho do Jalapão, me revele alguns segredos, seus mistérios e magias, cante ao povo brasileiro. Seus mistérios e magias, conte ao povo brasileiro. Porque a cachoeira é da velha, se dá formiga em queda d'água, omega que nasceram dunas, se nem é beira de mar. Gurupi merece toda a atenção nossa, que desfrutamos disso aqui, lutamos juntos. Principalmente das pessoas que chegam de fora, que todo mundo gosta. Então eu acho que vocês jovens têm muito para aproveitar e que vocês sejam conscientes de que não tem uma cidade com a prosperidade que teve, e para chegar a esse ponto, o Gurupi tem tudo. Então eu desejo para vocês assim que vocês abracem esse Gurupi como eu abracei. Gurupi para mim é quase como minha cidade natal, né? Eu tenho o maior carinho pelo Gurupi, né? Tudo que eu pudesse fazer aqui por Gurupi eu faria, né? Eu agradeço muito que eu vim para cá e hoje que eu agradeço o Gurupi e o pessoal que eu respeito muito, todo mundo me respeita, está tudo ótimo. O desejo é que os grupienses tenham mais patriotismo nessa cidade, porque falta patriotismo. É um momento de repensar, que as pessoas façam uma retrospectiva de como essa cidade surgiu, como ela se desenvolveu, que foi praticamente sozinha, com o esforço do seu povo. Aqueles que são daqui, que construíram a história dessa cidade, aqueles que vieram e adotaram essa cidade mais recentemente, que de braços dados possam daqui para frente construir,